O sol implacável do Egito castigava a terra, pintando de tons ocre as vastas planícies e os monumentos colossais. O rio Nilo, artéria vital da civilização egípcia, serpenteava majestoso, testemunha silenciosa de séculos de poder e opressão. Em meio ao esplendor dos palácios e à grandiosidade das pirâmides, um povo, os hebreus, curvava-se sob o peso da escravidão. Seus gemidos e o som das chicotadas ecoavam pelas ruas, contrastando com a opulência da corte faraônica. A tensão era palpável, um prenúncio de tempestade que se acumulava no coração de cada hebreu. Nesse cenário de contrastes, onde o luxo e a miséria se entrelaçavam, uma criança estava destinada a se tornar o epicentro de uma revolução divina. No seio de uma família hebreia, em tempos de perseguição implacável, nasceu Moisés. Sua vida, desde o primeiro instante, foi um ato de desafio contra a tirania. Para protegê-lo do decreto faraônico, que ordenava a morte de todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino, sua mãe, Joquebede, tomou uma decisão desesperada, mas guiada pela fé. Colocou-o em um cesto de junco, selado com betume, e o lançou nas águas do Nilo. O rio que representava a vida para os egípcios tornou-se o berço improvisado do futuro libertador de Israel. O destino, com suas reviravoltas imprevisíveis, o levou até as margens onde a princesa egípcia, filha do faraó, se banhava. Ela, comovida pela vulnerabilidade da criança, o adotou, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu no palácio, cercado de luxo e privilégios, mas a sombra de suas origens o acompanhava. Ele sentia o peso da opressão que recaía sobre seu povo e, a cada dia, a injustiça o corroía por dentro. Ao testemunhar a brutalidade de um capataz egípcio contra um hebreu, um impulso de justiça e fúria tomou conta dele, levando-o a cometer um ato que mudaria o curso de sua vida. A morte do capataz o forçou a fugir para o deserto de Midian, um lugar árido e isolado, onde sua jornada como pastor de ovelhas o prepararia para um encontro com o divino. O deserto de Midian, com sua vastidão e silêncio, tornou-se o palco de uma transformação profunda na vida de Moisés. A rotina simples do pastoreio, longe do luxo do palácio, o permitiu refletir sobre suas origens, seu propósito e a opressão de seu povo. Foi nesse contexto que ele teve um encontro com o sagrado, uma experiência que mudaria para sempre o curso da história. Uma sarça em chamas que ardia sem se consumir chamou sua atenção. A voz de Deus ecoou da sarça, revelando a Moisés seu nome, Eu sou o que sou, e o convocando para libertar seu povo da escravidão no Egito. A hesitação de Moisés, diante da magnitude da tarefa, não diminuiu a determinação divina. Ele seria o instrumento da libertação, o mediador entre Deus e Israel, o líder que guiaria seu povo rumo à promessa. O Egito, palco desta saga, era um império de contrastes marcantes. De um lado, a magnificência das cidades com seus templos imponentes, palácios adornados e mercados fervilhantes refletia o poder e a riqueza dos faraós. Do outro, a dura realidade da escravidão, com os hebreus curvados sob o peso do trabalho forçado, construindo as grandiosas obras que glorificavam seus opressores. A vida no Egito era regida por um sistema hierárquico rígido, onde o faraó era considerado um deus na terra, e a sociedade era dividida entre a elite e os escravos. A religião politeísta, com seus deuses antropomórficos, permeava todos os aspectos da vida egípcia, contrastando com a fé monoteísta dos hebreus, que adoravam um Deus invisível e transcendente. Moisés, criado no palácio como um príncipe egípcio, cresceu imerso nesse mundo de luxo e poder, mas a verdade sobre suas origens o assombrava. Ele era um hebreu, um membro do povo escravizado, e essa descoberta o confrontava com a injustiça e a opressão que seus irmãos sofriam. A educação que recebeu, tanto no palácio quanto com sua mãe hebreia, Joquebede, o moldou como um líder, mas também como um homem dividido entre dois mundos. Seu conflito interno, entre sua lealdade à corte egípcia e sua compaixão por seu povo, o impulsionou a agir impulsivamente, matando o capataz egípcio. Arão, irmão mais velho de Moisés, era um homem de fé e eloquência,
mas também um tanto hesitante e influenciável. Ele serviu como porta-voz de Moisés, traduzindo sua mensagem para o povo e para o faraó. Arão era um líder religioso, pertencente à tribo de Levi, que desempenhou um papel fundamental na formação do sacerdócio de Israel. Sua relação com Moisés era marcada por um profundo respeito e lealdade, mas também por momentos de tensão e divergência. Ele representava a voz do povo, expressando suas dúvidas e medos, mas também sua esperança e fé. O faraó, cujo nome não é explicitamente mencionado na narrativa bíblica, era a personificação do poder absoluto e da arrogância. Ele se considerava um deus na terra, e sua palavra era lei. Sua obstinação e recusa em libertar os hebreus o levaram a um confronto direto com o poder de Deus, manifestado nas 10 pragas que assolaram o Egito. O faraó representava a resistência à vontade divina, a cegueira do poder e a dureza do coração humano. Sua história é um exemplo de como a arrogância e a obstinação podem levar à ruína. A relação entre Moisés e o faraó era um confronto entre dois mundos, duas visões de poder e justiça. Moisés, guiado pela fé em um Deus transcendente, desafiou o poder absoluto do faraó, exigindo a libertação de seu povo. O faraó, por sua vez, se agarrava ao seu poder terreno, recusando-se a reconhecer a autoridade divina. Esse confronto era o cerne do conflito narrativo, um embate entre a opressão e a libertação, a escravidão e a liberdade, o poder humano e o poder divino. O desfecho dessa luta moldaria o destino de uma nação e a história da humanidade. O retorno de Moisés ao Egito, acompanhado por Arão, marcou o início de um confronto épico. A recusa inicial do faraó em libertar os hebreus desencadeou uma série de pragas devastadoras, cada uma revelando o poder crescente do Deus de Israel e a obstinação do coração do faraó. As águas do Nilo transformadas em sangue, a invasão de rãs, a infestação de piolhos e moscas, a peste sobre o gado, as úlceras e a chuva de granizo, as trevas densas, tudo culminou na 10ª e mais terrível praga, a morte dos primogênitos. O luto e o desespero que se abateram sobre o Egito forçaram o faraó a ceder, permitindo a partida dos hebreus, mas a liberdade seria apenas o começo de uma jornada ainda mais desafiadora. A libertação dos hebreus do Egito, embora um marco histórico, foi apenas o início de uma jornada repleta de desafios. O objetivo imediato de Moisés era conduzir seu povo à terra prometida, Canaã, uma terra que, segundo a promessa divina, manava leite e mel. No entanto, o caminho para essa promessa estava repleto de obstáculos, tanto externos quanto internos. O primeiro grande desafio foi a perseguição do exército egípcio, que após a partida dos hebreus foi enviado pelo faraó, arrependido de sua decisão. O medo e o desespero tomaram conta do povo, que se viu encurralado à beira do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando por trás. A travessia do Mar Vermelho, um milagre espetacular, demonstrou o poder de Deus e a fé de Moisés. No entanto, a jornada pelo deserto que se seguiu foi marcada por provações constantes. A falta de água e comida, o calor implacável, o cansaço físico e a incerteza do futuro testaram a fé e a paciência do povo. As murmurações e reclamações se tornaram frequentes, com o povo questionando a liderança de Moisés e desejando retornar à escravidão no Egito. A relação entre Moisés e o povo se tornou tensa, com o líder tendo que lidar com a ingratidão e a falta de fé de seus liderados. A relação entre Moisés e Arão, embora marcada por lealdade e companheirismo, também enfrentou desafios. Arão, como porta-voz de Moisés, muitas vezes se via no meio do conflito entre o líder e o povo. Sua tendência a ceder à pressão popular, como no episódio do bezerro de ouro, demonstrou sua fraqueza e a importância da firmeza na liderança. O episódio do bezerro de ouro foi um ponto de virada na história, revelando a fragilidade da fé humana e a necessidade de uma aliança sólida com Deus. A entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai foi um momento crucial na história de Israel. As leis divinas, gravadas em tábuas de pedra, estabeleceram os princípios morais e éticos que deveriam guiar a vida do povo. No entanto, a rebelião do povo com a idolatria do bezerro de ouro
demonstrou a dificuldade de seguir esses princípios e a necessidade de um compromisso constante com Deus. A relação entre Deus e Israel foi marcada por altos e baixos, por momentos de fé e rebelião, por promessas e quebras de aliança. E a jornada pelo deserto, que durou 40 anos, foi uma provação para o povo de Israel e um teste para a liderança de Moisés. As dificuldades e os desafios revelaram a natureza humana, com suas fraquezas e limitações. A história de Moisés e do povo de Israel é um exemplo de como a fé, a obediência e a perseverança são essenciais para alcançar as promessas divinas. A jornada rumo à Terra Prometida foi uma jornada de transformação, tanto para o povo quanto para seu líder, Moisés. O incidente que catapultou a história de Moisés para um novo patamar foi o encontro divino na sarça ardente, no sopé do Monte Horebe. Até então, Moisés era um pastor de ovelhas vivendo uma vida simples e isolada no deserto de Midian. Sua experiência no palácio egípcio e seu ato impulsivo de matar o capataz haviam ficado para trás, como um passado distante. No entanto, o chamado de Deus, manifestado na sarça que ardia sem se consumir, mudou radicalmente o curso de sua vida e da história de Israel. A visão da sarça ardente não foi apenas um evento sobrenatural, mas um chamado pessoal e intransferível. A voz de Deus que ecoou da sarça revelou a Moisés sua identidade. Eu sou o que sou, e o comissionou a libertar seu povo da escravidão no Egito. Esse encontro não foi um convite, mas uma ordem divina, um chamado que exigia uma resposta imediata e incondicional. Moisés, inicialmente hesitante e inseguro, questionou sua capacidade de liderar uma nação e enfrentar o poder do faraó. No entanto, a promessa de que Deus estaria com ele e o poder sobrenatural que lhe foi concedido o motivaram a aceitar o desafio. O chamado de Deus a Moisés foi o catalisador que deu início ao conflito principal da história. A libertação dos hebreus do Egito não era apenas uma questão de justiça social, mas uma batalha espiritual entre o poder de Deus e o poder do faraó. O faraó, com sua arrogância e obstinação, representava a resistência à vontade divina, enquanto Moisés, com sua fé e obediência, representava o instrumento da libertação. O encontro na sarça ardente não apenas transformou a vida de Moisés, mas também alterou o status quo da relação entre Deus e seu povo, dando início a uma nova aliança. O incidente da sarça ardente criou uma urgência imediata na vida de Moisés. Ele não podia mais permanecer no deserto como um simples pastor de ovelhas. Sua missão era retornar ao Egito, confrontar o faraó e libertar seu povo da escravidão. A partir desse momento, a história se desenvolveu em torno desse objetivo central, com Moisés enfrentando uma série de desafios e provações. O encontro com Deus na sarça ardente foi o ponto de inflexão que mudou o curso da história, marcando o início da jornada de libertação do povo de Israel e da ascensão de Moisés como líder e profeta. A partir do encontro na sarça, a vida de Moisés e o destino do povo hebreu foram irrevogavelmente alterados. O chamado divino criou um senso de propósito e urgência, motivando Moisés a agir com coragem e fé. A história de Moisés, a partir desse ponto, se tornou uma narrativa de libertação, de conflito entre o bem e o mal, de fé e obediência, de esperança e promessa. O incidente da sarça ardente foi o evento que iniciou a saga épica de Moisés e o êxodo de Israel, um marco na história da humanidade. O retorno de Moisés ao Egito, após o encontro na sarça ardente, desencadeou uma série de eventos que testaram sua fé e sua liderança. O primeiro desafio foi convencer os anciãos de Israel de que ele era o libertador enviado por Deus. A princípio, muitos se mostraram céticos, duvidando de sua capacidade e da promessa divina. A realização dos sinais e prodígios que Deus havia dado a Moisés, como transformar seu cajado em serpente e curar sua mão leprosa, foram essenciais para despertar a esperança e a fé no coração do povo. A apresentação de Moisés e Arão ao faraó foi um confronto direto entre o poder divino e o poder terreno. A recusa do faraó em libertar os hebreus, mesmo após os sinais e as advertências, desencadeou as 10 pragas que assolaram o Egito.
Cada praga foi uma demonstração do poder de Deus e da sua determinação em libertar seu povo da escravidão. As pragas não apenas puniram o Egito, mas também revelaram a obstinação e a dureza do coração do faraó, que se recusava a ceder à vontade divina. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi o ponto culminante do confronto entre Deus e o faraó. O luto e o desespero que se abateram sobre o Egito forçaram o faraó a ceder, permitindo a partida dos hebreus. A saída do Egito foi um momento de grande alegria e esperança para o povo, mas também o início de uma nova jornada, repleta de desafios e provações. A travessia do Mar Vermelho, um milagre espetacular, marcou o fim da escravidão e o início da caminhada rumo à Terra Prometida. A nomeação de Josué como sucessor de Moisés, embora não tenha ocorrido neste momento da narrativa, é uma consequência direta dos desafios enfrentados por Moisés durante a jornada pelo deserto. A necessidade de um líder que pudesse conduzir o povo à Terra Prometida, mesmo após a morte de Moisés, demonstrou a importância da continuidade e da preparação para o futuro. A história de Moisés, portanto, é uma narrativa de libertação, de liderança, de fé e de obediência, mas também de desafios, provações e da fragilidade humana. A jornada pelo deserto, após a entrega dos 10 mandamentos, revelou a profundidade da fragilidade humana e a necessidade de uma fé constante em Deus. A rebelião do povo, com a idolatria do bezerro de ouro, foi um golpe duro na liderança de Moisés e na aliança entre Deus e Israel. A punição severa que se seguiu, com a morte dos líderes da rebelião, demonstrou a seriedade da transgressão e a importância da obediência aos mandamentos divinos. A restauração da aliança, com a renovação das tábuas da lei, foi um passo crucial para a continuidade da jornada rumo à Terra Prometida. As murmurações e reclamações do povo contra Moisés e contra Deus se tornaram uma constante durante a caminhada pelo deserto. A falta de água e comida, o cansaço físico e a incerteza do futuro testaram a paciência e a fé dos israelitas. A cada nova dificuldade, o povo questionava a liderança de Moisés e a promessa de Deus, desejando retornar à escravidão no Egito. A relação entre Moisés e o povo se tornou cada vez mais tensa, com o líder tendo que lidar com a ingratidão e a falta de fé de seus liderados. O episódio dos espias enviados a Canaã foi um ponto de virada na história. Os 12 espias, após explorarem a Terra Prometida, retornaram com relatos mistos. 10 deles, tomados pelo medo e pela descrença, afirmaram que a terra era habitada por gigantes e que seria impossível conquistá-la. Apenas 2, Josué e Caleb, mantiveram a fé e afirmaram que, com a ajuda de Deus, a conquista era possível. A descrença da maioria do povo, influenciada pelo relato dos 10 espias, resultou em uma punição divina, a peregrinação por 40 anos no deserto. A punição da peregrinação por 40 anos no deserto foi um golpe duro para a geração que havia saído do Egito. Apenas aqueles que eram crianças, quando deixaram a escravidão, e seus descendentes entrariam na Terra Prometida. A geração que havia testemunhado os milagres de Deus no Egito e no Mar Vermelho morreu no deserto, como consequência de sua falta de fé e rebeldia. A jornada pelo deserto se tornou um período de purificação e aprendizado para o povo de Israel. A relação entre Moisés e Deus também passou por momentos de tensão e provação. A desobediência de Moisés ao golpear a rocha em vez de falar com ela, no episódio das águas de Meribá, custou-lhe o direito de entrar na Terra Prometida. A punição de Moisés, embora severa, demonstrou a importância da obediência a Deus e a seriedade das consequências da desobediência. A história de Moisés, portanto, é um exemplo de como a fé, a obediência e a humildade são essenciais para seguir a vontade divina. A aproximação do fim da jornada no deserto marcou um período de reflexão e preparação para o povo de Israel. A geração que havia saído do Egito já havia morrido, e uma nova geração nascida no deserto estava pronta para entrar na Terra Prometida. Moisés, ciente de sua morte iminente, intensificou seus esforços para instruir o povo nas leis de Deus e prepará-los para a conquista de Canaã. Seus discursos finais, registrados no livro de Deuteronômio,
são um testemunho de sua liderança e de seu amor pelo povo de Israel. A nomeação de Josué como sucessor de Moisés foi um momento crucial na história. Josué, um líder fiel e corajoso, havia sido escolhido por Deus para conduzir o povo na conquista da terra prometida. A transmissão da liderança de Moisés para Josué foi um ato de fé e obediência, demonstrando a importância da continuidade e da preparação para o futuro. Moisés, embora não pudesse entrar em Canaã, havia cumprido seu papel como libertador e legislador, preparando o caminho para a nova geração. O episódio da serpente de bronze, durante a peregrinação no deserto, foi um momento de provação e cura para o povo. Quando os israelitas foram atacados por serpentes venenosas, Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse em um poste. Aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. Esse episódio é um símbolo da fé e da confiança em Deus, que pode curar e libertar de todo o mal. A serpente de bronze apontava para a cura e a salvação que viriam por meio de Cristo. A desobediência de Moisés ao golpear a rocha em vez de falar com ela, no episódio das águas de Meribá, foi um momento de grande tristeza e arrependimento. A punição de Deus, que o impediu de entrar na terra prometida, foi uma demonstração da seriedade da desobediência e da importância da humildade diante de Deus. Moisés, apesar de suas falhas, foi um líder fiel e um profeta de Deus, um exemplo de como Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar grandes propósitos. A subida de Moisés ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra prometida, foi um momento de contemplação e despedida. Moisés, com seus 120 anos, viu a terra que havia sonhado por 40 anos, mas não pôde entrar nela. Sua morte no Monte Nebo marcou o fim de uma era, mas também o início de uma nova. A história de Moisés, a partir desse ponto, se tornou um legado de fé, obediência e liderança. Um testemunho de como Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar grandes propósitos. A história de Moisés, portanto, se aproxima do clímax com a transição da liderança para Josué e a preparação do povo para a conquista de Canaã. A morte de Moisés, embora um momento de tristeza, é também um momento de esperança, pois a promessa de Deus para o povo de Israel estava prestes a se cumprir. A jornada de Moisés, desde seu nascimento miraculoso até sua morte no Monte Nebo, é uma narrativa épica de libertação, de fé e de liderança, que continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as culturas e religiões. O período que antecedeu a morte de Moisés e a entrada do povo de Israel em Canaã foi marcado por uma intensa preparação espiritual e organizacional. Moisés, ciente de sua partida iminente, dedicou seus últimos dias a instruir o povo nas leis de Deus e a prepará-los para a conquista da terra prometida. Seus discursos finais, registrados no livro de Deuteronômio, são um testamento de sua sabedoria e de seu amor pelo povo de Israel. Ele reiterou a importância da obediência aos mandamentos divinos e da fidelidade à aliança com Deus. A preparação para a conquista de Canaã envolveu também a organização do povo em tribos e a divisão da terra. Deus havia prometido a terra a Abraão, Isaque e Jacó, e agora essa promessa estava prestes a se cumprir. A divisão da terra entre as tribos de Israel foi um ato de justiça e de organização, preparando o povo para a vida na nova terra. Cada tribo recebeu sua porção, e a distribuição foi feita de acordo com a vontade de Deus. A história de Moisés, no entanto, não termina com sua morte. Seu legado como libertador, legislador e profeta continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as culturas e religiões. Sua vida é um exemplo de fé, obediência e liderança, um testemunho de como Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar grandes propósitos. A história de Moisés é uma narrativa épica de libertação, de fé e de esperança que continua a ecoar através dos séculos. A morte de Moisés no Monte Nebo, embora um momento de tristeza, é também um momento de esperança, pois a promessa de Deus para o povo de Israel estava prestes a se cumprir. A jornada de Moisés, desde seu nascimento miraculoso até sua morte no Monte Nebo, é uma narrativa épica de libertação, de fé e de liderança,
que continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as culturas e religiões. Seu legado permanece como um farol de esperança e um exemplo de fidelidade a Deus. A preparação para o clímax da história envolveu também a renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel. Os israelitas, prestes a entrar na terra prometida, reafirmaram seu compromisso com Deus e sua obediência aos seus mandamentos. A renovação da aliança foi um ato de fé e de esperança, preparando o povo para os desafios que enfrentariam na conquista de Canaã. A história de Moisés, portanto, se aproxima do clímax, com a transição da liderança para Josué e a preparação do povo para a conquista de Canaã, com a promessa de Deus prestes a se cumprir. Os últimos dias de Moisés foram marcados por uma profunda reflexão sobre sua vida e sua missão. Ele relembrou os momentos de fé e de rebelião, os milagres e as provações, a obediência e a desobediência. Ele sabia que sua jornada estava chegando ao fim, mas também tinha a certeza de que a promessa de Deus para o povo de Israel se cumpriria. Seus discursos finais foram um chamado à fidelidade, à obediência e à esperança, preparando o povo para os desafios que enfrentariam na conquista de Canaã. A proximidade da entrada em Canaã trouxe consigo um misto de esperança e apreensão. O povo de Israel, após 40 anos de peregrinação no deserto, estava prestes a entrar na terra que Deus havia prometido a seus antepassados. No entanto, a conquista de Canaã não seria fácil. A terra era habitada por povos poderosos e a batalha seria árdua e desafiadora. A fé e a obediência seriam essenciais para alcançar a vitória. A história de Moisés é uma narrativa épica de libertação, de fé e de esperança, que continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as culturas e religiões. Sua vida é um exemplo de como a fé, a obediência e a perseverança são essenciais para alcançar as promessas divinas. A jornada de Moisés, desde seu nascimento miraculoso até sua morte no Monte Nebo, é um testemunho do poder de Deus e da sua fidelidade ao seu povo. A história de Moisés culmina com a entrada do povo de Israel na terra prometida, sob a liderança de Josué. Embora Moisés não tenha pisado em Canaã, sua vida e seu legado foram essenciais para a realização dessa promessa divina. A conquista de Jericó, com a queda das muralhas após 7 dias de marcha e o toque das trombetas, foi um marco na história de Israel, demonstrando o poder de Deus e a importância da obediência à sua vontade. A Batalha de Jericó foi um símbolo da vitória da fé sobre a força humana e um prenúncio das conquistas que se seguiriam. A conquista de Canaã não foi um processo fácil. Os israelitas enfrentaram muitos desafios e batalhas, mas, com a ajuda de Deus, foram conquistando a terra e estabelecendo suas tribos. A distribuição da terra entre as tribos de Israel foi um ato de justiça e de organização, preparando o povo para a vida na nova terra. A conquista de Canaã foi o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, um momento de grande alegria e esperança para o povo de Israel. A história de Moisés, portanto, não termina com sua morte no Monte Nebo, mas continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as culturas e religiões. Seu legado como libertador, legislador e profeta permanece como um farol de esperança e um exemplo de fidelidade a Deus. A vida de Moisés é um testemunho de como a fé, a obediência e a perseverança são essenciais para alcançar as promessas divinas. Sua história é uma narrativa épica de libertação, de fé e de esperança, que continua a ecoar através dos séculos. A vida de Moisés nos ensina que a jornada da fé nem sempre é fácil, mas que, com a ajuda de Deus, podemos superar todos os desafios e alcançar as promessas divinas. A história de Moisés nos convida a refletir sobre nossa própria jornada, nossos desafios e nossa fé. Que possamos aprender com seu exemplo, buscar a orientação de Deus e trilhar o caminho da obediência e da fidelidade. Que o legado de Moisés continue a inspirar e a guiar gerações, até o dia em que a promessa de Deus se cumpra plenamente. A história de Moisés é um chamado à ação, um convite para que cada um de nós
busque a libertação da escravidão do pecado e a promessa da vida eterna em Cristo. Que possamos seguir o exemplo de Moisés, buscando a vontade de Deus e trilhando o caminho da fé, da obediência e da perseverança. Que a história de Moisés nos inspire a viver uma vida que honre a Deus e que faça a diferença no mundo. Que a história de Moisés, com seus desafios, suas provações e suas vitórias, sirva de inspiração para a sua própria jornada. Assim como Moisés liderou seu povo rumo à liberdade, você também pode encontrar a sua libertação, através da fé e da obediência a Deus. Busque a verdade, a justiça e a esperança, e permita que a história de Moisés ilumine seu caminho. A história de Moisés, embora não tenha culminado com sua entrada na Terra Prometida, encerra-se com a realização da promessa divina para o povo de Israel. A conquista de Canaã sob a liderança de Josué foi o cumprimento da aliança de Deus com seus antepassados, um momento de grande alegria e esperança para o povo. A vida de Moisés, desde seu nascimento miraculoso até sua morte no Monte Nebo, foi uma jornada de fé, obediência e liderança, um testemunho do poder de Deus e da sua fidelidade ao seu povo. O legado de Moisés transcende os limites da história bíblica. Ele é reverenciado como um dos maiores profetas de todos os tempos, um libertador, legislador e líder. Sua vida é um exemplo de como Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar grandes propósitos. A história de Moisés nos ensina que a jornada da fé nem sempre é fácil, mas que, com a ajuda de Deus, podemos superar todos os desafios e alcançar as promessas divinas. Sua história continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as culturas e religiões. A vida de Moisés nos convida a refletir sobre nossa própria jornada, nossos desafios e nossa fé. Que possamos aprender com seu exemplo, buscar a orientação de Deus e trilhar o caminho da obediência e da fidelidade. Que o legado de Moisés continue a inspirar e a guiar gerações, até o dia em que a promessa de Deus se cumpra plenamente. A história de Moisés é um chamado à ação, um convite para que cada um de nós busque a libertação da escravidão do pecado e a promessa da vida eterna em Cristo. Que a história de Moisés seja um farol de esperança em sua vida. Assim como Deus guiou Moisés e o povo de Israel através do deserto, Ele também guiará você em sua jornada. Confie em Deus, siga seus mandamentos e busque a promessa da vida eterna. Que o legado de Moisés inspire você a viver uma vida que honre a Deus e que faça a diferença no mundo. A história de Moisés é uma jornada que nos leva à reflexão e à ação. Uma história que continua a ecoar através dos séculos. A história de Moisés nos deixa um convite final. Busque a sua própria libertação. Abrace a fé e siga o caminho da obediência a Deus. Que a história de Moisés inspire você a viver uma vida que honre a Deus e que faça a diferença no mundo. Que a promessa de Deus se cumpra em sua vida, assim como se cumpriu na vida de Moisés e do povo de Israel.